E isso me chamou a atenção. Como que pode um país de tanto cristão sofrendo tanto? Como que pode? A palavra fala que feliz é a nação cujo Deus é o rei. A palavra fala que quando Deus ele estava, quem estuda a palavra pode perceber que enquanto Israel servia ao Senhor fielmente, eles jamais perderam uma batalha. Eles jamais passaram necessidade, jamais passaram fome, jamais passaram nenhum problema. Por quê? A palavra fala, se guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem na tábua do seu coração, vocês serão benditos ao entrar e ao sair. Vocês serão benditos no campo, na cidade. Vocês serão tão benditos que as bênçãos correrão atrás de vocês. Olha a bênção do Senhor. E por que isso não acontece? Porque muita gente não guarda a palavra de Deus. E por não guardar a palavra de Deus, as bênçãos não seguem eles. Só que o que me chama a atenção aqui é o que o Senhor ele quer falar com a igreja, que ele tem falado comigo. E é aqui que eu quero deixar a diferença de uma árvore boa para uma árvore ruim. E qual é essa diferença? A palavra do Senhor vai falar lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, vai falar sobre os falsos profetas. E sobre os falsos profetas ele vai dar um ensinamento. Como que a gente vai saber quem é e quem não é de Deus? Como que a gente vai saber que o que um falso profeta está falando realmente ele é falso ou se ele realmente é um profeta? Porque um falso profeta ele não se apresenta, oi, eu sou um falso profeta. Não, ele se apresenta como um profeta. Ele se apresenta falando a mensagem de Deus, ele se apresenta falando a palavra. Mas como que a gente sabe se aquilo é de Deus ou se não é? Pelo fruto. Por quê? A gente só sabe porque tem árvore que é parecida. Tem árvore que a folha parece ser igual. Tem árvore que parece que o galho é igual. Tem árvore que parece que a raiz é igual. Mas como que a gente vai saber quem é quem? Pelo que ela está dando. E é o que muita gente não tem percebido hoje em dia. A palavra que eu preguei recentemente, eu preguei sobre o profeta e o falso profeta. O que diferencia entre os dois é que só coloca a palavra falso. Só isso que diferencia. E como que a gente sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso? A palavra que eu quero dizer para vocês é que tem muita gente que usa terno, usa gravata, usa vestido, fala a palavra, canta bonito, prega bonito, mas muitas vezes não vive uma vida digna de arrependimento. É forte. A palavra do Senhor vai falar que João ele estava no deserto, e a palavra fala que a raça de víbora vem até ele e vai falar, ô raça de víbora, como que pode? Vocês são maus, mas falam coisas boas. Como que podem? Vocês falam, mas não vivem o que vocês falam. A palavra fala que os fariseus naquela época, todos aqueles que sabiam a lei, eles ensinavam arduamente. Eles faziam um trabalho árduo. Todos aqueles que eles ensinavam com árduo, mas eles não viviam a palavra que eles falavam pela boca. Aquilo que eles pronunciavam, aquilo que eles ensinavam, eles não viviam, mas queriam que os outros vivem. Eles queriam que os outros fizessem, mas eles não faziam. Então o que eu quero deixar para a igreja é: qual árvore você tem sido hoje em dia no Arraial? Você tem sido uma árvore que tem produzido fruto? É uma árvore só que tem aparência e está ali. Porque qual é a diferença entre um e o outro? A palavra do Senhor vai falar que o Senhor Jesus ele vai até uma figueira e ele olhando de longe aparentava ter fruto, só que ela não tinha fruto. E isso me chamou a atenção. Jesus ele chega até ela e ele vendo que ela não tinha fruto, ele amaldiçoa aquela figueira. Mas a palavra é específica em dizer que a figueira não estava no tempo de produzir. Então por que Jesus amaldiçoou a figueira? Que ela não produziu, ela não tinha fruto, se ela nem estava no tempo de produzir. Porque ela aparentava ser o que ela não era. De longe ela parecia ter fruto, mas ela não tinha de perto. O que isso quer dizer? Tem muita gente aparentando ser o que não é. Tem muita gente fingindo ser o que não é. Tem a aparência de fruto, mas não tem fruto. Tem a aparência de crente, mas não é crente. Tem a aparência de servo, mas não é servo. E o que isso quer dizer? Pode até ter a aparência, pode até estar bonito, pode até cantar bonito, mas naquele grande dia, a palavra vai falar que o machado está posto à raiz. E se ela não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Então é a palavra que eu quero deixar para você hoje, é tome cuidado por não produzir fruto. Porque a árvore que não produz fruto, ela não tem utilidade para o reino. E se não tem utilidade para o reino, não tem como ficar plantada. Por quê? Porque está ocupando lugar que a outra pode ser plantada. Então tome cuidado se você tem produzido ou não. Porque se você não produz, o machado vai cortar e vai para o fogo. A palavra que me chama a atenção é uma palavra do semeador. Por quê? A palavra fala que o semeador ele plantou trigo. Só que quando ele dormiu, eles foram dormir, veio o inimigo e plantou joio junto, para poder arruinar aquela plantação. Só que o que me chama a atenção é que aqueles homens eles vão perceber que tinha joio junto com o trigo. Só que como que ele percebe que tem joio junto com o trigo?
Isso me chama a atenção. Não tem como você diferenciar a semente. É forte. Então como que você vai saber quem é quem? Com o tempo. A palavra fala que eles vão chegar até o semeador e vão falar, vamos arrancar tudo. Ele vai falar, não, porque pode arrancar o trigo junto. Porque tem muita gente que acha lá, não, aquele lá não é de Deus. Mas às vezes aquele que você acha que não é de Deus é mais de Deus do que você mesmo. É forte. Então tome cuidado para você não julgar. É mistério. Tem gente que Oh, não tem glória. aparência de crente, mas é mais crente do que tem aparência. Tome cuidado para você não julgar com os seus olhares, com as suas palavras, porque tem gente que muitas vezes não tem aparência. Quantas vezes eu já fui julgado pelo meu tamanho, pela minha idade? Ah não, você não é, você não pode. Mas muitas vezes tem gente que, ainda que seja pequeno, tem mais compromisso com o Senhor do que quem já é há muito tempo. Ô, glória! Então a palavra que quer dizer que como se ele está falando, não arranqueis, porque ele está falando isso. Aí olha o que ele vai falar. Deixe crescer junto. Mas como que pode o joio crescer junto com o trigo? Um é do mal e um é do bem. Como que pode o bem e o mal crescer junto? Só que aquilo ali foi uma estratégia dele. Por quê? Porque a palavra fala que aqueles que conhecem o trigo ele produz. O joio ele não produz nada. Ele é oco por dentro. Você pode pegar um trigo e um joio, amassa o joio e só fica farelo. Amassa o trigo e ele tem pão, porque ele produz pão. E o que isso quer dizer? A palavra fala que quando o trigo, quando a gente aprende, aqueles que mexem com o trigo, quando ele produz, ele faz algo muito extraordinário. Ele se dobra. O joio, quando ele não produz nada, ele permanece do jeito que ele está, porque ele nunca vai produzir nada. Então isso me chama a atenção. Quando o semeador ele fala, deixe crescer junto, ele sabia que naquele grande dia da ceifa, ele sabia que seria mais fácil para colher o trigo e o joio. Por quê? Porque naquele grande dia, quando eles passassem naquele campo, o joio ele estaria de pé e o trigo estaria prostrado. Ele saberia quem era quem. Ele saberia como diferenciar quem é trigo e quem é joio. Por quê? Porque o trigo, ele não vive de pé. Por que o trigo não vive de pé e o joio vive de pé? Porque o trigo, ele reconhece que de pé ele não consegue vencer. Ele só vence de joelho. Ele só vence em glória! Ele só vence em jejum. Ele só vence aleluia! santificando. Fala, Deus! Glória a Deus! Eu Aleluia! não combinei com Santo ela, Deus! Eu vou falar aqui sobre uma Glória, 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 glória a Deus! Deus de Israel, glória a Deus, aleluia! Santo Espírito, glória a Deus! É que a árvore plantada no deserto, Aleluia! ela não produz, ela seca. Por quê? Maldito o homem que confia no homem. É como uma árvore plantada no deserto. Por quê? Porque ele se apoia na sua própria força e não consegue vencer. A palavra no Salmo 20, no versículo 20, no Salmo 20 e o Salmo 21, é um louvor conjunto. Por quê? No Salmo 20 é uma oração por vitória, pela batalha que vai acontecer. No Salmo 21 é uma oração em agradecimento pela vitória que ele alcançou. E o que ele vai falar? No Salmo 20 ele está orando, só que a palavra que mais me chama a atenção é falar que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e no seu nome faremos menção. Eles tropeçam e caem, nós nos levantaremos e permaneceremos. Glória! Aí isso me chama a atenção. Como que pode? Eles já estão de pé e tropeçam, e os que servem a Deus vão se levantar ainda. Aí Deus me deu um entendimento. A palavra fala que aqueles que confiam nos carros e cavalos, nas coisas do mundo, eles já estão de pé, mas eles tropeçam porque confiam na sua própria força. Mas aqueles que estão se levantando não é porque eles caíram, por quê? A batalha não começou. Como que eles podem estar prostrados se a batalha não começou? Aí isso me chama a atenção. É só você pensar, só você usar o raciocínio. Se a batalha não começou e eles estão prostrados, não é por causa que eles perderam, porque a batalha não começou. Então me veio o entendimento. Quando a gente ora, o que a gente faz? A gente se ajoelha. Tem vários métodos de oração. Prostrado, ajoelhado, deitado, com o joelho a cabeça entre os joelhos, vários métodos. Só que o que me chama a atenção é que enquanto os inimigos estavam afiando a espada, enquanto os inimigos estavam preparando os cavalos, de pé, confiantes, a palavra fala que Davi ele vai se levantar ainda. Nós nos levantaremos e permaneceremos de pé. Sabe por quê? Porque a batalha, quando ele sabia que ele ia para a batalha, ele não está preparando o cavalo, ele não está afiando a espada, ele está dobrando o joelho para orar. Por isso que ele fala, agora nós nos levantaremos
e permaneceremos de pé. Sabe por que ele vai se levantar e permanecer de pé? Porque aquele que se dobra em oração e ora entregando a causa para o Senhor, quando ele se levanta, ele não cai mais. Glória! O que quer dizer? Então, quando ele vai começar a batalha, ele começa de joelho. Por quê? Porque glória! no espiritual, ele deixa físico. O que isso quer dizer? Então, a primeira coisa que ele faz, se ajoelhando, ele está se firmando. Ele está falando, conjecturando, não fala qual foi a oração dele, mas vai falar assim: ó, guarda, me dá vitória, me ajuda na batalha. Então, quando ele se levanta, o pé dele já está firmado na presença do Senhor. E a palavra fala no Salmo 125, não é a minha palavra, não inventei a Bíblia. Salmo 125 vai falar: ei, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado. Foi falando de confiança aqui. Uns confiam em quê? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem se olhado, em quem você tem se firmado. Por quê? Porque na medida em que você confia em tal pessoa, em quem você tem confiado, é a medida em que você vai ficar de pé. Confiou no homem, vai cair, vai tropeçar. Confiou em Deus, pode vir fornalha, pode vir vento, pode vir perseguição, pode vir calúnia, pode vir flecha, pode vir inimigo. Mas a palavra fala que permaneceremos de pé. A palavra fala sobre dois fundamentos. O homem que ouve a palavra de Deus e a pratica é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o temporal, soprou contra aquela casa, mas ela não caiu. Aquele homem que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, não coloca em prática, é considerado um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre areia, mais fácil, mais rápido, não precisa cavar, não precisa cavar um poço, não precisa fazer o fundamento. Então veio a tempestade, veio o vento forte, ela caiu, porque ela não tinha uma base sólida. Então o que isso quer dizer? A palavra para você hoje é: cuidado em onde você tem se firmado, onde você tem se apoiado, cuidado com o que você tem vivido, porque, como foi falado, muitas pessoas, o tempo está passando e as pessoas estão se acomodando com o cenário, as pessoas estão se acomodando com o tempo. Eu sou crente porque hoje em dia o crente está mais em vir à igreja, colocar o seu dízimo, cantar o louvor, ouvir uma palavra e ir embora, e acabou. Não, isso não é ser crente. A palavra que me chama a atenção vai falar sobre Judas. Judas, ele sentava na mesa, só que ele era tesoureiro. Só que o interessante disso é que Judas, ele vai falar quando a Maria, ela vai quebrar o vaso, ele vai falar: poxa, que desperdício, a gente poderia vender e dar aos pobres. Só que ele não queria dar para o pobre, ele só queria botar a mão no bolso. Só que o interessante dessa palavra é que ele estava mais preocupado com o dinheiro. E o que ele poderia falar? Não, Maria, derrama só uma gotinha no pé de Jesus e me dá o resto para vender. Só que ele não falou isso. Ela quebrou tudo. Por quê? Porque tem muita gente hoje que se contenta só com uma gotinha no pé. Se contenta só com um pouquinho nos pés de Jesus. O que é isso? Você só entrega um pouquinho. Você só derrama uma gotinha. Aí o que Maria vai nos ensinar? Não, eu não quero dar uma gotinha para o mestre. Eu vou quebrar tudo. Por quê? Porque o Senhor, ele não quer uma gota. Ele não quer só o que você tem para dar para ele. Ele quer você por completo. Porque a palavra vai falar que vai chegar um tempo em que Deus ele não vai querer mais sacrifício, ele não vai querer mais oferta. Ele vai falar: para de me sacrificar e para de me ofertar. Por quê? Porque eu prefiro obediência do que sacrifício. É forte. Eu prefiro que vocês me sirvam com o coração sensato do que vocês me darem dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente que é fiel no dízimo, mas não é fiel numa vida de oração. Fala, Deus. Uma vida de uma comunhão com Deus. Ah, mas eu dou dízimo, eu sou fiel, não falta um culto para dar dízimo. Mas quando é para ter uma vida de oração, não é. Quando é para calar a boca para não falar do irmão, não cala. Quando é para não ficar olhando para Deus. A palavra vai falar em Isaías 55, que a palavra fala: buscar o Senhor enquanto você pode achar, enquanto ele está perto. E a palavra vai falar ali que pare de olhar para o seu irmão. Por quê? Porque se o B não quer, vai você. Porque a palavra fala: se eles não querem, busque você enquanto você tem tempo. Porque as pessoas estão mais preocupadas em que os outros estão fazendo e estão deixando de servir, estão deixando de buscar. Então a palavra que eu quero deixar para você é uma palavra de alerta. Ei, qual árvore você tem sido? A que tem produzido ou a que tem deixado de produzir? Porque tem três tipos. Quais são os três tipos? Uma produz com abundância. A outra, aquilo que produzir não produz mais, está produzindo menor quantidade. E tem aquela que não produz nada. Aquela que é no meio termo, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você está entre a cruz e a espada. Qual é essa cruz e a espada? Ou você vai parar de produzir, ou você vai voltar a produzir o que você produzia. Então o que eu quero deixar para você? Tome cuidado com como você tem servido ao Senhor, como tem sido a sua vida. Porque às vezes a gente fala: eu já faço muito, mas a gente faz pouco. Por quê? Às vezes você ora muito,
mas você só tem orado, pô, como que eu faço isso? Eu fiz isso. Eu falei, senão eu já faço muita coisa. Aí quando a gente cai no real motivo, como foi falado aqui, a gente às vezes conhece muito a palavra, mas eu sempre falo para o Senhor, eu posso ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Posso ler ela 200 vezes. A palavra fala que teve um cristão, um homem de Deus, que leu a palavra 200 vezes, sendo 50 de joelhos. E a palavra fala que quando ele estava no leito, ele vai perguntar, o repórter vai falar, qual é o seu desejo? Se você pudesse um desejo, o que você queria? Ele vai falar, lê a Bíblia de novo. Tem mais tempo para ler. O homem leu a Bíblia 200 vezes e queria ler a Bíblia de novo. O que isso quer dizer? Porque ele falou, porque eu ainda sei pouco da excelência de Deus. Amém. O que eu quero dizer para você, ainda que você saiba toda a palavra, ainda que você saiba orar, ainda que você saiba jejuar, ainda que você tenha uma vida de jejum, de oração, ainda é pouco comparado ao que você tem que fazer. Então nunca se acomode à vida que você está levando. Se você ora 2, ora 3. Se você ora 4, ora 5, porque sempre uma vida de oração, sempre aumentando, nunca se acomodando. Porque quando você se acomoda, você fica acostumado com a vida que você está. Por quê? Porque é mais fácil do diabo te derrubar. Então tome cuidado com a vida que você tem levado. Tome cuidado com o que você tem semeado. Tome cuidado com o que você tem vivido. Porque a palavra que eu quero deixar para você é simplesmente essa. Quem você tem sido? Qual é a sua raiz? Qual é a árvore que você tem sido? Porque o Senhor, Ele não está brincando. O Senhor, Ele não está flores, não. Ele está falando sério. Se você não tem produzido nada para Ele, a palavra fala, não jogue pérolas aos porcos. Por que Ele está falando essa palavra? Porque os porcos não sabem dar valor à pérola. Então, se eu botar uma pérola com um porco, ele não vai botar valor, ele vai jogar na lama. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Muitas pessoas acham que o Senhor, Ele é só amor, mas o Senhor também é fogo consumidor. O que isso quer dizer? Tem uma palavra que eu falei recentemente, fala que a gente tem pessoa que acha que é obrigação do pastor cuidar sempre da ovelha. Que aí eu tenho que cuidar de você, você se desviou, você não, eu sempre tenho que estar com você. Não é assim. A palavra fala que Jesus nem sempre Ele cuidava de todo mundo. Ele mostrava o caminho. Os apóstolos mostravam o caminho. Eles cuidavam, eles preparavam e partiam para a próxima parte. O que isso quer dizer? Ei, você já sabe qual é o caminho. Você sabe quem é a verdade, você sabe quem é a vida, você sabe qual é o caminho que leva para o céu. Não tem que a missionária, não tem que a missionária ficar mostrando, é por aqui, é por ali. Você não é criança. A palavra fala, quando eu era criança eu fazia o que criança fazia, mas hoje eu sou o que? Um homem. Então você tem que fazer aquilo que já condiz com a sua idade. Tem muita gente que já está no evangelho há muito tempo, mas tem vivido como criança. Tem que puxar, tem que tomar cuidado, tem que pegar com cuidadozinho, tem que pegar na mão. Não, você já está na idade já de entender que se você não servir a Deus com fidelidade, vai para o inferno. Se você não produzir, o machado vai cortar. Então a palavra que eu quero deixar para você é, sirva o Senhor com o seu melhor. Quando você entrar na presença do Senhor, entrega o teu melhor, dá o teu melhor, sirva o Senhor com o teu melhor. E quando você às vezes tiver um momento de vou falar de B, tampa a boca, para de olhar, foca mais em você. Amém. Porque se B tem problema, você também tem problema. Se A tem problema, você também tem problema. Porque ninguém é perfeito, porque se fosse perfeito, não estaria na terra. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja. Amém. Meu Deus.